Mas eu quero agora que vocês olhem para esse lugar aqui, não simplesmente como uma mesa, não simplesmente como um local comum, como um local normal, não como aquela mesa que nós preparamos em nossa casa para tomar um café ou para almoçar. Mas eu quero que vocês olhem com um olhar agora para este lugar aqui, falando: Senhor, a santidade é sua, a santidade é para o Senhor. Pai, eu quero ir diante dessa mesa porque eu quero receber essa santidade sobre a minha vida, porque eu quero ser perfeito em Ti, Jesus, porque eu quero ser perfeito em tudo que eu faço. Então vamos olhar para este lugar, vamos começar a interceder para que enquanto a gente tomar do suco de uva e provar do pão, a gente veja a santidade de Cristo em nossas vidas, a gente entenda por que esse propósito tem que ser feito, que isso não seja simplesmente algo mecânico, mas que isso seja algo espiritual, que a gente saia dessa vida normal nossa e entre nessa espiritualidade de Deus, falando: Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és perfeito, é aqui que eu quero estar. Que a gente transicione a nossa vida, que a gente pare de olhar para as nossas dificuldades e olhe para o autor e consumador de tudo, que é Jesus. Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais nessa manhã, para que, Senhor, a gente venha enxergar nessa mesa a Sua santidade, para que a gente, Senhor, possa ser transformado por essa santidade que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Deus, que nós possamos olhar para o Teu sacrifício naquela cruz e entender que haverá um momento em que nós estaremos contigo, e nesse momento, Senhor, a única coisa que nós vamos lembrar é dizer que Tu és santo, que Tu és perfeito, que Tu és maravilhoso. Mas eu quero também, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para que a nossa caminhada, para que a nossa trajetória, ela seja uma trajetória de santidade, ela seja uma trajetória perfeita diante da Tua presença, ela seja, Senhor, uma trajetória que nós possamos entender que nós não podemos e não conseguimos, mas nós somos santos em Ti, nós somos santos porque a Tua presença é real em nossas vidas. Então abre os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue nisso, para que a gente veja, Senhor, nesse simples ato, a verdadeira santidade está em Cristo Jesus, em nome de Jesus, amém? Ficando diante do Senhor, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia fala: o mundo jaz no maligno, mas eu quero dizer para vocês: nós não estamos nesse mundo. O nosso mundo está na santidade com Cristo Jesus. O nosso processo é com Cristo. Então o mundo jaz no maligno, mas vocês estão em Cristo. Se eu entender que eu estou em Cristo, eu vou vencer o mundo. Jesus vence o mundo. Eu venci o mundo, vocês também podem. Não sou eu que estou falando, quem está falando é a Bíblia. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, não eu, Jesus, eu venci o mundo, e vocês podem vencer o mundo. Mas agora eu quero pegar uma adenda, eu quero pegar um ponto aqui. Sabe o que acontece para a nossa geração? Essa geração quer tudo fast food, essa geração que quer que aconteça agora, na hora, e que seja assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês: para ser santo, eu tenho que esperar o tempo de Jesus. Para alcançar a santidade, eu tenho que estar no processo com Jesus. Ei, deixa eu falar outra coisa: o processo com Jesus às vezes é lento, mas o processo com Jesus às vezes é rápido. Então eu preciso entender esse ponto e caminhar com Jesus. Mas deixa eu falar: o mundo, ele quer fazer tudo isso ao contrário. Ele quer trazer as coisas rápidas para que você se perca no processo com Jesus, para que você perca a sua rota com Jesus, para que você não olhe para Jesus e fale: eu quero ser santo como Jesus é santo. Mas eu quero que aconteça rápido, eu quero que chegue logo. E aí, Adriel, onde que a gente se perde? Porque a gente precisa entender o que Jesus quer para nossas vidas. A gente precisa entender o que Ele está ministrando em meu coração e na minha vida, para onde Ele está me levando, qual o processo que Ele quer comigo. E aqui, no livro de João, capítulo 17, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Jesus, ele vai orar pelos seus discípulos. Olha só, isso aqui é muito forte também. Roda para mim, por favor, Lucas. João 17,
versículo 1. Amém? Disse, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus olhou para o céu e orou. Ou seja, Jesus olha para o céu e fala: Senhor, a tua santidade me basta. A tua santidade é o motivo de eu estar aqui, caminhando nesse lugar que você ensina. Pai, chegou a hora. Glorificai o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. O que é a santidade? Glorificar o Pai, para que o Pai nos glorifique. Para que a santidade do Senhor Jesus glorifique em nossas vidas o nosso processo, a nossa caminhada, a nossa direção aqui. Continua, Lucas. Pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas. Há autoridade, santidade sobre todas as pessoas. Eu preciso enxergar que a minha santidade está no propósito que Jesus cumpriu aqui. Eu preciso entender que a minha santidade, ela não depende das minhas inteligências, da minha sabedoria, do que eu sei, do que eu posso fazer, do quanto eu estudei, de qual faculdade que eu passei, de quanto entendimento humano eu tenha. Não depende disso, depende de Jesus. Depende de como que eu estou me portando diante de Jesus, do que é que eu estou fazendo diante da obra do Senhor, diante do seu processo, para que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Eu só vou alcançar a minha vida eterna se tiver uma santidade com Jesus. Eu só vou alcançar o meu propósito eterno se eu tiver uma santidade com Jesus. Mas eu quero pegar aqui com vocês, nem precisa abrir, lá em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Isso aqui mostra para aqueles discípulos, para eles entenderem qual era esse processo de santidade. Porque talvez eles estavam ali com os olhos fechados, não entendendo esse processo de santidade. Mas eu quero trazer isso para nossas vidas hoje, para o que a gente, como que a gente está caminhando hoje. Você quer um exemplo? Aceitei a Jesus. Estou caminhando com Jesus, pastor. Eu agora caminho com Cristo. E assim como aqueles discípulos. Eles estão caminhando com Cristo. Eles estão caminhando diante da santidade. Mas os olhos não estavam abertos para essa santidade. Os olhos não estavam enxergando o processo dessa santidade. E aqui em Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4, e estando eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a promessa da santidade, a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles. Ou seja, Deus queria capacitá-los para que eles entendessem o que era estar na santidade com Cristo, o que era verdadeiramente enxergar um processo de santidade com Cristo. E queridos, olhando para os nossos dias de hoje, lá em Israel fala que no final do tempo o Senhor derramará o teu Espírito sobre todas as carnes. Agora eu quero te perguntar uma coisa, que aqui fala que o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas, que esse Espírito Santo nos traz santificação, que nós caminhamos nessa santificação em direção a um propósito. Mas para um propósito há um processo. Para você chegar no propósito há um processo. Jesus está mostrando para os discípulos que tem um processo que eles estão passando. E eu quero dizer essa manhã para você nessa vida. Há um processo na sua vida que você está passando para você chegar na santidade. Há um processo na sua vida que é natural que você passe para você chegar na santidade. É como se fosse um advogado pegasse o processo e ele vai ali e começa a estudar aquele processo, trabalhar aquele processo. E o que é que ele vai chegar? Ele vai chegar na vitória com esse processo. Ele tem que chegar na vitória ou na derrota. Ele pode ser vencedor ou derrotado. O processo com Jesus é assim. Você está no processo, você pode ser vitorioso ou ser derrotado. Vai depender de você e das armas que você
vai depender de como você está caminhando dentro desse processo. Você está se debruçando nesse processo? Você está verdadeiramente buscando esse processo com Jesus? Porque se você não tiver, você vai ser derrotado no final. Sabe o que eu quero dizer? Que existem dois caminhos, um certo e um errado. Existe um caminho fácil e um caminho difícil. Se eu pegar o caminho fácil, provavelmente o meu processo vai dar errado. Mas se eu pegar o caminho difícil, meu processo vai dar certo. E é isso que eu quero dizer nessa manhã. Porque o grande problema é que a gente está passando talvez por um caminho difícil. A gente está passando por um caminho tortuoso, pelo caminho espinhoso, pelo caminho que a gente olha para um lado e para o outro e não vê soluções, pelo caminho que talvez a gente procure alguém para nos dar auxílio e a gente não vê solução. Mas eu quero te dizer uma coisa: no final desse caminho tem a santidade. No final desse caminho tem algo que está esperando por você, e a santidade por Cristo Jesus. Então eu preciso passar por esse processo. É necessário que eu passe por esse processo. No mundo tereis aflições, mas teve um ano que eu venci o mundo e vocês vencerão. E aqui, versículo 5 do capítulo 1 de Atos. Porque na verdade João batizou com água. E a gente está falando de João. A gente está falando do mesmo discípulo que aqui no capítulo 17 de João. Está falando que o Senhor agora vai orar pelos teus discípulos. O Senhor ele vai dizer: Pai, derrama da tua santidade sobre eles, para que eles entendam o processo, para que eles entendam a caminhada. Mas aqui em Atos, agora Jesus está dando direção para eles, está mostrando para eles: seja santo, seja santo como eu sou santo. E aí vem o nosso Deus. Será que eu estou sendo santo? Será que eu estou colocando a minha vida em Cristo para entender esse processo e passar por ele? Ou será que simplesmente eu estou deixando o barco e não estou entendendo para onde Cristo está me chamando? Porque Cristo está me chamando para santidade, Ele nunca vai te chamar ao contrário. Cristo sempre vai nos levar para uma vida santa, uma vida perfeita. Amém? E o capítulo 8, só para fechar, de Atos: mas receberei virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis minhas testemunhas. Ele está dizendo: ser-me-eis santo como eu sou santo. Amém? E ainda fala: tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa palavra alcança a nossa vida. Essa palavra alcança os nossos dias. Essa palavra vai alcançar a nossa caminhada aqui na terra. Santidade. Entender que só vamos vencer se tivermos em Cristo. Só vamos alcançar se tivermos em Cristo. Amém? Amém. Continua João, capítulo, versículo 4. Amém? Deixa eu ver. Vamos lá. Não, pode voltar para o 9. Perdoa. Olha só, e ali estava a luz verdadeira. Quem é a luz? Jesus. Jesus. Então a luz é Jesus. Jesus me leva para o processo de santidade. Jesus é santo. Eu preciso estar em Jesus. Eu preciso estar caminhando em Jesus. O meu processo é em Jesus. O seu processo é em Jesus. Sua caminhada é em Jesus. Agora a minha pergunta é: por que não está acontecendo? E aí eu vou dar uma resposta dura para nossas vidas. Porque a gente não está em Jesus. Porque a gente não está olhando para Jesus. A gente está olhando para qualquer outra coisa, mas não está olhando para Jesus. Quando eu olho para Jesus, meu
E a santidade vai estar em Jesus. E a santidade vai estar apontando para esse lugar, até que Ele venha. E aí eu vou ser santo. Mas até que Ele venha, é um processo de santidade. Até que Ele venha, é como Ele estava falando com os apóstolos: ficar em Jerusalém até que do alto venha virtude sobre nós. Até que do alto seja derramado o Espírito Santo sobre vós. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês: o Espírito Santo já foi derramado sobre nossas vidas, e nós estamos num processo de santidade. E sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Sabe o que é mais gostoso de tudo isso? É que nós temos Ele conosco. Sabe qual é o maior erro que nós temos? É que nós não entendemos que Ele está conosco, e muitas das vezes nós esquecemos desse ponto fundamental, e aí a gente esquece desse lugar, a gente esquece de caminhar para esse lugar. E queridos, eu estou falando de uma coisa que acontece comigo, com o pastor Benilson, que acontece com todo mundo. Ninguém é santo o suficiente se não tiver em Cristo Jesus. A minha santidade só é santa se eu tiver em Cristo Jesus. Eu só venço os meus obstáculos se eu tiver em Cristo Jesus. Tem dias que parece que você amanhece um dia e olha para todo lado e fala: será que eu estou mesmo em Cristo Jesus? Não é assim hipócrita, não, é a pergunta que nós fazemos. Por quê? Porque eu não estou tendo esse processo de busca, de oração, de adoração, de entender para onde Jesus está me direcionando, para onde o Senhor quer que eu caminho, o que o Senhor quer que eu faça. Mas o que está sobrepondo em mim, sabe aquela vontade de não poder fazer nada, sabe aquela vontade que corrói dentro de você, e você não consegue olhar para lugar nenhum a não ser para o seu próprio ego. E eu preciso ir para este lugar e ter um processo de santidade na minha vida. Olha lá, Lucas. Estava no mundo e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Isso aqui é forte. Estava no mundo, o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não conheceu. Ô pastor, mas o senhor está falando lá dos apóstolos. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando dos dias de hoje. Eu estou falando de agora. Porque o nosso maior problema é que a gente está no processo com Jesus Cristo, mas a gente não o conheceu ainda. A gente está conhecendo Jesus todos os dias, mas eu tenho que continuar nesse processo de conhecer. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo. Cristo me leva para onde? Para a santidade. Eu preciso conhecer a santidade em Cristo. Eu preciso ser santo em Cristo. Eu preciso carregar essa santidade o tempo inteiro em Cristo. Eu posso ser santo ali fora se eu não estiver em Cristo? E aí eu vou dar um exemplo. Eu posso até vestir um paletó, colocar a Bíblia debaixo do braço, lá para a praça, começar a falar um monte de baboseira, mas se não houver santidade em mim, sabe o que vai acontecer? Nada. Eu posso sair para evangelizar, eu posso sair para fazer qualquer coisa, mas se não houver santidade em mim, não vai acontecer nada. Eu preciso estar na santidade com Jesus para que tudo que eu faça tenha um fruto. Eu preciso estar nessa árvore para que os frutos que eu dê sejam frutos perenes. Mas é uma árvore de santidade. E quem é santo? Jesus. E eu preciso estar nessa árvore, tenho que estar. Porque se eu não tiver, como o pastor pregou aqui no foi quarto, verdadeiramente cortará e será lançado fora. Porque eu preciso ser esse ramo santo. Eu preciso dar fruto, e fruto de excelência. Os meus frutos não podem ser frutos perenes, não. Frutos que daqui a pouco caem e não servem para nada. Tem que ser fruto que caia, e talvez desse fruto dê sementes e nasçam outros. Esse é o processo de santidade, queridos. Amém? Vamos continuar, Lucas.